Olá, eu sou o engenheiro Marcos Gross e hoje vamos falar de assistência técnica judicial. Primeiramente, o que é assistência técnica judicial? Dentro de um processo judicial, quando algum assunto compete a uma área específica que não relacionada ao direito, os advogados vão necessitar de um profissional dessa área de especialidade. Aqui vamos falar da especialidade de engenharia civil, certo? Então, sempre que um processo requerer um conhecimento especializado em engenharia civil, você deve contratar um assistente técnico engenheiro civil. E nisso vai consistir nesse profissional auxiliar o seu advogado a melhor compreender o problema, os danos, as questões de responsabilidade das partes, o estudo mais aprofundado do nexo causal, de não conformidades, de omissões que as partes estão envolvidas necessitam. Também pode estar relacionado à valoração e à forma de reparo dos danos. Por que deve ter, então, o assistente técnico? O assistente técnico ele vai auxiliar o advogado desde a etapa da estratégia, seja na composição na inicial, pedindo a reparação, seja numa defesa, na etapa de contestação, se você é o requerido. Então, o engenheiro vai dar sempre o subsídio técnico para que a peça jurídica transmita ao juízo de forma mais clara e objetiva do que se trata o problema, certo? O assistente técnico ele também vai auxiliar na condução dos trabalhos periciais, sempre fornecendo os dados e vendo quais dados o perito está analisando, verificando se os métodos que o perito está usando para análise dos dados é adequado, se vai chegar, então, consequentemente, nas conclusões corretas dessa perícia. Então, o assistente técnico está acompanhando o processo para que os direitos do seu interessado, do seu contratante, sejam resguardados, sempre nessa ótica de auxiliar a corroborar tecnicamente o ponto de vista do seu cliente. Quando deve contratar-se, então, um assistente técnico? Desde o começo do processo é importante ter um assistente técnico, seja para subsidiar na elaboração da inicial, seja para subsidiar na elaboração da contestação, até mesmo para ver se vale a pena entrar com o processo, antes então mesmo do processo, ou mesmo para ver se vale a pena entrar na briga e não é melhor entrar e fazer um acordo, certo? Depois disso, o assistente técnico ele vai elaborar quesitos para que o perito do juízo responda, já direcionando os dados que o perito deve utilizar-se e os métodos mais adequados que ele deve também se valer para chegar nas conclusões corretas, certo? Chegando o laudo, o assistente técnico vai fazer uma análise crítica desse laudo pericial e fazer um parecer, concordando e corroborando com as argumentações e conclusões do perito, ou, se o perito de alguma forma equivocou-se, vai haver então um parecer técnico discordante, pontuando quais foram os erros e o que deveria ser, o que ficou faltando analisar. Tudo bem? Também nesse meio de caminho, o assistente técnico ele vai fazendo um estudo de análise de risco, do potencial risco de perda da ação judicial por uma das partes ou de chegar num resultado irrisório. Então é um equilíbrio ali da responsabilidade e custo de indenização ou reparo. É uma balança aí de risco que o assistente técnico pode auxiliar você na tomada de decisão durante um processo judicial, certo? Então o escopo basicamente na inicial, o assistente técnico está fazendo um parecer técnico para corroborar a peça inicial ou um parecer técnico para corroborar com a contestação. Depois, no acompanhamento da perícia, desde a nomeação do perito, o assistente técnico está lá analisando para ver se aquele profissional nomeado é o mais qualificado e adequado para a demanda, vendo se os seus honorários não são abusivos ou insuficientes dentro de um escopo razoável de investigação, depois acompanhando todas as diligências periciais.
Depois disso, faz a análise crítica do laudo pericial, fazendo um parecer concordante ou discordante, e isso pode se dar por diversas vezes. O diferencial da Fernandes & Grossi é que os nossos profissionais têm vasta experiência na área de perícias de engenharia, com mais de 20 anos no mercado. Temos também especialização na área de patologia das construções, compreendendo exatamente as nuances, das origens, omissões que podem agravar, impactar, reduzir as manifestações e vícios que acontecem numa edificação. Eu, particularmente, sou autor desses livros, coautor desses livros de inspeção e recebimento, coautor do Manual de Engenharia Diagnóstica e coautor do livro Building Pathology, Durability and Service Life, tendo bastante bagagem acadêmica e profissional para auxiliar você na sua demanda judicial. A Fernandes & Grossi também presta outros serviços de consultoria e perícia de engenharia. Aqui estão de alguns de nossos clientes. E se você precisa dos nossos serviços ou quer uma proposta sem compromisso, aqui está o nosso contato. Grande abraço e até a próxima!